Hello, how are you? Eu sou Paulina Nadege, professora de inglês da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Alberto Medeiros Duarte Sobreira, em Princesa Isabel, Paraíba. Neste momento de pandemia da Covid-19, nós professores estamos dando continuidade às atividades escolares por meio da videoaula para que vocês, alunos, possam sentir-se engajados em aprender na comodidade de suas casas. A aula de hoje será direcionada aos 9º anos e o assunto é o Simple Future Tense, futuro com will. So, let's start our English class. Bem, futuro em inglês existem dois, futuro simples e o futuro imediato. Hoje trabalharemos com o futuro simples. Aqui ao lado vocês irão ver alguns exemplos do que eu estou falando. Prestem bem atenção. Will é a palavra-chave para esse assunto que trabalharemos hoje. Will é um verbo auxiliar utilizado para representar o futuro. Observem a frase. It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Choverá amanhã. Para falar essa frase, é uma previsão, é futuro, e eu tive que usar o will antes do verbo principal, que é chover. Observe que o verbo principal, na sua forma definitiva, ele se escreve to rain. Mas, quando eu coloco esses verbos depois de um verbo auxiliar will, eu não posso mais utilizar o to, certo? Então, to rain, chover, will rain, choverá. Nós podemos utilizar o futuro simples, o will, nas frases, nas seguintes ocasiões. Quando você estiver querendo expressar fatos ou acontecimentos que poderão ocorrer. Exemplo, ele viajará a próxima semana. He will travel next week. He will travel next week. Ele viajará a próxima semana. O verbo em questão é to travel, viajar. Colocando esse verbo na frase que está no futuro, eu tive que tirar o to e colocar um will. He will travel next week. Ok? Nós também podemos, outra situação em que nós podemos utilizar o will é quando nós quisermos pedir ou oferecer ajuda. Exemplo, who will help me? Who will help me? Quem me ajudará? Nessa frase eu estou pedindo ajuda, então eu vou utilizar o futuro com will. E lembre que o verbo principal aí é help, to help. Só que na frase eu não posso dizer to help, eu digo só will help, que fica ajudará. Podemos também utilizar o will quando nós estivermos falando de decisões espontâneas. Decisões espontâneas são aquelas decisões em que você não está esperando tomar. Por exemplo, meu amigo estava caminhando comigo e o meu carro quebrou. Daí eu pedi ajuda e esse meu amigo disse que me ajudaria. Ele disse então assim, I will help you. Eu ajudarei você. Foi uma decisão espontânea dele. I will help you. Outra situação, por exemplo, alguém está batendo na porta e aí tem muita gente aqui, mas ninguém se habilitou a abri-la. Então eu disse, I will open the door. Eu abrirei a porta. Foi uma decisão espontânea minha que eu tomei ali na hora, certo? Quanto à estrutura do future tense nas frases, na forma afirmativa, nós temos a seguinte sequência. Primeiro colocamos o sujeito da oração, depois o will como verbo auxiliar, depois um outro verbo que é o verbo principal e por último um complemento, se for o caso. Sujeito, verbo auxiliar will, verbo principal e complemento. Exemplo, I will dance, you will dance, she will dance. Reparem que o will possui apenas uma forma para todos os pronomes, ou seja, se escreve do mesmo jeito em todos os pronomes. A única coisa que muda são as pessoas de quem a gente está falando. Reparem também que a forma afirmativa admite uma outra maneira de escrever,
que é a forma afirmativa contraída. Como se faz isso? Você vai pegar o verbo auxiliar will e vai reduzir ele mesmo. Como reduz? Tira o WI, coloca apóstrofo no lugar dessas duas letrinhas que você tirou e escreve o que sobrou, o LL. Então, qual é a redução de will? Apóstrofo, LL. Ao invés de, então, de você ler I will dance, você vai ler I will dance. Ao invés de você ler he will dance, como é na forma por extenso, na forma contraída você vai ler menorzinho. He'll dance. Simplesmente isso. Na negativa, nós faremos o seguinte. Colocaremos a palavra que nega, em inglês, que é not, depois do verbo auxiliar will. A estrutura, então, é a mesma da forma afirmativa. Sujeito, verbo auxiliar, só que agora você vai colocar o not depois do will. Sujeito, verbo auxiliar will, not e o outro verbo. Então, em vez de você dizer I will dance, na negativa você fala I will not dance. Apenas isso. Essa forma negativa, ela admite mais duas maneiras de escrever, que são as duas formas negativas contraídas. A primeira, vocês já sabem, que é pegar o verbo auxiliar will e reduzir ele mesmo. Tira o WI, apóstrofo LL e aí escreve todo o restante da frase. Aí você não vai falar I will not dance, você vai dizer I'll not dance. I will not dance. Outra forma negativa contraída é você pegar o will not e transformar essas duas palavras em uma só, que é o won't. Então, em vez de você dizer I will not dance, você diz I won't dance. Simples. Lembrem, will not é igual a won't, contraído. Para, então, fazermos agora a forma interrogativa, a frase em forma de pergunta, nós precisamos apenas inverter a posição do sujeito da frase com o verbo auxiliar will. Ou seja, o will, ele tem que vir no início da frase. E no final dessa frase, nós vamos mudar a pontuação que existe por uma interrogação. Na frase, She will sell her car one day. She will sell her car one day. Ela venderá seu carro um dia. Essa frase está na forma afirmativa. Para mudar para interrogativa, eu só preciso fazer a inversão do auxiliar com o sujeito da frase. Eu coloco o will lá no começo. Aí fica, will she sell her car one day? Will she sell her car one day? Apenas isso. Não tem muito o que fazer na forma interrogativa, apenas mudar a posição do auxiliar e colocar uma interrogação no final. Gente, assistam esse vídeo outras vezes para que vocês fixem bem o assunto. Pesquisem nas anotações que já fizemos em seus cadernos e estudem para que possam também responder o exercício que vem aí a seguir. Let's training. Exercise about the simple future tense will. Vamos treinar exercícios sobre o futuro simples com will. Primeira, segunda e terceira questão, vocês irão responder baseado no que foi explicado no vídeo sobre o uso do futuro simples. Quarta questão, vocês irão completar os espaços em branco, as lacunas, com o auxiliar will e, em seguida, colocar a tradução das frases. A letra A, observem que já está respondida como modelo para vocês seguirem. Nós temos aí o verbo principal está entre parênteses, todos eles eu coloquei entre parênteses junto com sua tradução. Observe que a única coisa que eu fiz na letra A foi colocar o will, que está perto do verbo principal, be. Se to be quer dizer ser ou estar no infinitivo, aqui ele está no futuro, então vai significar estará. A mesma coisa vocês irão fazer nos outros quesitos, certo? Nós temos aqui a quinta questão que diz o seguinte: mude as sentenças do tempo presente, ou seja, do simple present tense para o simple future tense.
Eu coloquei um modelo utilizando o verbo to see, que é o verbo ver. Essa frase que eu coloquei no modelo está no presente. E depois eu tenho a resposta que vai ficar no futuro. A frase no presente diz o seguinte: I see you in the morning. Ficou I will see in the morning. É só colocar o will na frente do verbo principal. Na letra B, na letra A, nós temos o verbo to pay, que é o verbo pagar. Eu coloquei uma frase no presente que diz They pay the bill. Eles pagam a conta. Como é que vai ficar essa frase, então, no futuro? Observe o modelo como eu fiz, que vocês farão também a mesma coisa. Já na letra B, nós temos o verbo to be no presente simples, flexionado na terceira pessoa do singular. Por isso, vocês podem achar estranho. Está aqui, ó, she is. Esse is é o verbo to be. Então, tomem cuidado, quando vocês forem responder, vocês não podem colocar she, will, is. Você tem que colocar is na sua forma de infinitivo, que é to be. Então, aqui, você vai colocar she will is ou she will be. Sexta questão. Reescreva as sentenças na forma interrogativa. Essa eu coloquei o modelo, apesar dela ser bem simples. Prestem bem atenção que é só mudar a posição do sujeito da frase com o verbo auxiliar, will. O will tem que vir no início da frase. Não esqueçam que frase interrogativa tem que ter seu sinal no final. Sétima questão, passe as sentenças para a forma negativa por extenso, will not é a forma negativa completa, e depois para a forma negativa contraída, won't. Eu coloquei won't porque essa é a mais utilizada. Exemplo, my father will arrive at 6. My father will arrive at 6. Meu pai chegará às 6. Então, eu tive duas respostas. My father will not arrive at 6. My father will not arrive at 6. E utilizei my father won't arrive at 6. My father won't arrive at 6. Você irá fazer a mesma coisa, seguindo esse exemplo. Na letra A, it will last 2 hours. E na letra B, he will study at night. Primeira resposta vai ser usando o will not. Segunda resposta vai ser usando o won't. Lembrando que o won't é a contração de will not. Na oitava e última questão, eu peço que você reescreva as frases da questão 7, colocando-as na forma afirmativa contraída. Então, você vai reescrever essas duas frases. It will last 2 hours e he will study at night. Porém, você vai escrever de uma maneira mais resumida, ou seja, você vai usar a forma afirmativa contraída, reduzindo o auxiliar will. Você vai diminuir essa palavra will e pronto. Todo o restante da frase é só reescrever. Pessoal, é somente isso. Assistam esses vídeos outras vezes para entender melhor o assunto. Ok? Bye bye and I'll see you next class.